Olá, boa noite. A gente aqui com mais uma live da Persone. Essa semana com a Célia do Gait, da Humus, consultora associada da Humus, grande parceiro nosso também. Bom, eu fico até emocionada de ter a Célia aqui com a gente. Já faz muitos anos que a gente se conhece. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, Célia. Super obrigada. Agradeço a Sônia pelo convite, né? Por aceitar o convite, por ter vocês aqui com a gente. Super obrigada. Seja bem-vinda, Célia. Oi, Ellen, boa noite. Prazer é todo nosso, viu? Em nome da Humus, eu quero agradecer esse convite. Vocês que são super parceiros, né? E da Humus e minha parceira, eu tenho a honra de fazer parte desse time da Humus, que também é uma grande empresa do setor educacional e aberta aí para tudo quanto é projeto e faz essa parceria bacana com a Persone. Então, muito obrigada. Sônia, que está nos ouvindo, um super abraço. A Sônia é CEO da Humus e está nos dando a honra hoje de participar dessa live. Obrigada, Sônia. Sempre um prazer estar com você. E a Ellen é uma Célia, nossa. super companheira, né? De anos e anos de mercado educacional. Verdade, a gente está fazendo as contas aqui mais de 20 anos, né, Célia? Pois é. Se não for Batendo mais. 20 já. Muito bom. Célia, essa é a nossa primeira live falando de educação básica, sabia? Olha, que Então, legal. assim, Célia, por que educação básica, né? A gente veio até conversando, assim, nós temos tido demanda, procura por muitos colégios, né, para fazer o processo de conversão, e a pergunta sempre tem sido, nossa, mas me conta, como é que vocês atuam no processo de conversão de alunos, né? Porque a gente vem nesse movimento e nos últimos, vou falar nos últimos 2 anos, que é o que a gente vem acompanhando e a gente vem tendo essa demanda mais intensa, de projetos, desse trabalho de conversão, acho que muito em função das aquisições que vem acontecendo no setor educacional, né? A gente tem visto aí grandes grupos educacionais com uma gestão super competitiva, super profissionalizada, adquirindo escolas de educação básica, adquirindo, né, entrando no segmento de educação básica. Então, a ideia até de ter vocês aqui com a gente é para contar um pouco mais como está o mercado hoje. Acho que a gente deve ter aí alguns participantes do segmento de educação básica participando com a gente. E a ideia é a gente discutir a performance, né? Como melhorar a performance, como ter uma alta performance no processo de captação de alunos. Então, a ideia de ter a Humus aqui, a Célia, é para compartilhar um pouco dessa experiência, desse expertise do segmento de educação básica e trazer para a gente as novidades do setor. Vamos lá, Célia, responde para a gente. O que a gente tem de bacana aí? A gente estava conversando um pouquinho sobre o cenário, o impacto da pandemia. Traz um pouco desse contexto para a gente entrar no tema da live. Na verdade, essa tua abertura já diz muita coisa, né, Ellen? A gente tem um mercado de educação básica uma grande modificação atualmente. Os grandes players estão entrando agora, o marketing educacional chegou na educação básica depois do ensino superior. Então, a gente vem Uhum. num processo de amadurecimento desse marketing dentro da educação básica, que agora, com esses grandes players entrando, depois da consolidação do ensino superior, começa a ter esse movimento dessa profissionalização maior. A gente vem nesse embalo, mas a educação básica, ela tem características muito específicas, né? Ela tem características distintas do ensino superior. Então, você não pode simplesmente pegar uma receita de bolo do ensino superior e levar para a educação básica. Não vai dar muito certo, né? Primeiro, porque o cliente é outro, né? A hora que você está conversando com um cliente de educação básica, especialmente dos primeiros anos, você está falando com pais, né? Com pais ansiosos, projetando o futuro dos seus filhos, tendo uma visão de educação a longo prazo, querendo muitas coisas, sonhando muitas coisas. Então, você tem uma característica, um perfil
diferente daquele do ensino superior. Com a pandemia, a coisa acabou tumultuando um pouco, né? A gente tem acessos a muitas pesquisas, muitos trabalhos feitos pela UMOS e por outras instituições, e a gente teve um movimento muito brusco com a pandemia nesse cenário, né? Então, 2020 foi um ano de muita incerteza, foi muito desafiador. As famílias tiveram um desafio enorme em manter seus filhos em casa, né? Imagine você, as crianças, desde a educação infantil até o ensino médio, tendo que conviver dentro de casa e absorver todos os conteúdos, né? Então, começou essa coisa de ter que se adaptar, né? Outra coisa era arrumar e conseguir organizar em casa os recursos tecnológicos para poder seguir com esse ritmo. E, por outro lado, a escola vivendo a mesma coisa, né? Os educadores que estiverem aqui agora vão ver como que eles tiveram que se adaptar muito rapidamente nesse novo cenário. Então, eles tiveram inúmeras dificuldades com relação à tecnologia, passaram por muita instabilidade, tiveram que se adaptar de uma forma extremamente veloz, porque não era um EAD, né? Não é que agora todo mundo passou para EAD é outra coisa, né? Eles tiveram que fazer um ensino remoto. Então, umas escolas se saíram melhor, tiveram mais facilidade, já tinham uma estrutura melhor, outras não. O ensino público sofreu muito. Então, quando a gente fala de educação básica, a gente fala em muitos cenários também, né? Felizmente, as escolas maiores e mais estruturadas, elas conseguiram se adaptar de uma forma um pouco mais rápida, mas tenho certeza que não foi sem grandes desafios, né? Se trabalhou muito mais, os professores assim merecem todas as nossas saudações, porque eles se desdobraram para conseguir entregar alguma coisa. Então, o uso da tecnologia veio dessa forma, mas a pandemia veio só acelerar alguma coisa que já era prevista como inevitável e, assim, inadiável agora, né? A gente sabe que as pequenas escolas, especialmente de educação infantil, foram as que mais sofreram, né? Então, é um cenário que não dá para descontextualizar. Você falou bastante do papel dos pais, né? E eu, assim, quem conhece sabe, eu tenho uma filha de 19, tenho um cotoquinho de 3 anos, e recentemente eu passei por essa experiência, né? Colocando ele na escola, recentemente, né? E o processo, a jornada, né? E é uma das questões aqui que a gente quer trazer para você. Essa jornada de escolha dos pais é muito diferente do que acontece no ensino superior, né? Porque o pai ele passa a participar do processo de tomada de decisão e, obviamente, os fatores que são analisados para essa tomada de decisão assim, são coisas que eu vejo no ensino superior, você não vai visitar a faculdade, né? Em geral. A gente não, vai escolher a escolinha do filho, eu fui lá, olhar o banheiro, conversar com a coordenadora, ver como que eram as pessoas, né? Ah, deixa eu ver aqui o cardápio, como que vocês fazem a comidinha, vou dar uma olhada na cozinha. Conta um pouco para a gente, que se a gente pensar no processo de captação de alunos da educação básica, eu acho que isso tem que passar pela jornada, pela tomada de decisão, né? Como que isso acontece? Conta um pouquinho para a gente. Eu acho que antes da gente falar da jornada e das etapas que essa família vai percorrer, a gente tem que entender um pouco, e as escolas têm que ter um pouco essa preocupação de compreender o que os pais esperam de uma escola de educação básica, né? Quando ele começa a receber os mais diversos sinais e comandos de vários canais e mídias e indicações e tal, as escolas têm que saber o que esse pai espera, né? Então, a gente já fez muita pesquisa pela UMOS, tem muitas instituições fazendo pesquisas justamente para entender profundamente o que esse pai espera, né? Então, uma das coisas básicas para começar a história, ele busca uma escola que tenha valores morais e éticos alinhados com os seus, da sua família, né? Então, essa escola, ele tem que ter uma identificação com a família.
Não é, o ensino superior é diferente, você não tem muito isso, mas a escola tem. Ele tem que apresentar um projeto pedagógico que seja consistente, que faça sentido para aquela família, para aquele pai, da forma que eles conduzem a educação daquela criança, né? Eles olham muito também a formação docente, o professor é o cerne da questão, né? O professor é aquele que vai ser o interlocutor direto entre família, criança e a escola. Então, os pais também, eles querem ter a certeza de que esses filhos estão sendo educados, entre aspas, né, ou tendo essa educação escolarizada com pessoas que têm uma formação bacana. Os pais também de educação básica, principalmente até o Fundamental 2, eles prezam muitos cuidados com os alunos, né? Cuidado pessoal mesmo, de estar atento a todas as situações que podem acontecer dentro da escola, né? Então, é o bullying, é a questão comportamental, são as questões psicológicas, isso tudo o pai também quer ter essa segurança. Ô, Célia, posso pedir para o Renato pôr o seu slide? Que eu acho que ele não pôs, né, Rê? Daqui a pouquinho, só um minutinho. Tá. A gente já vai para a jornada. Só concluindo aqui essa questão da pesquisa, então ele tem que ter uma proximidade no relacionamento com as famílias, escola-família. A comunicação tem que ser muito constante, né? O pai quer estar a par do que está acontecendo na vida dos filhos. Com certeza. A escola tem que apresentar os resultados que a escola dá também, por exemplo, resultado de produção pedagógica, feiras temáticas, relacionamento com a comunidade, Enem, essas coisas. A proximidade é algo que vai influir, a infraestrutura também. Então, para entrar na jornada, você tem que ter esse cenário do que o pai avalia para escolher. Aí a gente entra um pouco numa síntese bem rápida, pode pôr o slide, Renato, do como é essa jornada. Tá? Pode pôr. Pode o primeiro slide, Renato já vai colocar. Não vai aparecer para a gente, tá, Célia? Pronto. Então é o seguinte, quando a gente fala do processo de tomada de decisão, o pai percorre alguns caminhos que levam ele até a escola. Então, via de regra, é assim que acontece, mas não necessariamente precisa ser dessa forma, mas ele acaba percorrendo esses caminhos, né? Primeiro, ele tem uma lembrança da marca, por meio do site, das redes sociais, de anúncios pagos, de indicações que sejam de um modo geral. Então, ele vai ter o contato com essa marca. Ele vai ter, neste momento, aquelas informações mais macros e relevantes que a gente quer que aconteça aqui. Desperta o interesse dele pela escola, né? A partir daí, é o que você falou, você foi lá na escola para conhecer. Ele vai querer construir uma imagem a partir de coisas mais concretas. Então, essa família vai falar o telefone, vai entrar nos meios digitais de relacionamento com essa escola, ele vai até a escola, ele vai conhecer os espaços, ele vai se aprofundar na proposta pedagógica, ele vai ver se ele está identificado com esses valores morais e éticos, e ele vai analisar dessa forma mais ampla o que a escola pode oferecer para o filho dele. Aí, ele viu, visitou, gostou, aí ele vai estabelecer um relacionamento com essa escola antes de tomar a decisão. Mas ele vai buscar referências para dar segurança a ele nessa escolha, né? Ele vai buscar alguém que conhece a escola, ele vai buscar um depoimento de alguém que estuda lá, de uma família, de um pai. Ele vai procurar se informar melhor do corpo docente. Ele vai olhar com mais assim, profundidade o que essa escola produz de conteúdo, como que é a rotina do aluno. Aí ele vai para a escolha final. Na escolha final, tem algumas características que a gente chama de fatores de desempate, né? Que são os fatores de conveniência para a escolha. Aí entra muito fortemente a localização, o preço e a infraestrutura, né? Então, tudo ele fatores de conveniência, né, Célia? Vamos para o final, então.
É. Mas Legal. ele vê toda a escola, por exemplo, ele fica em dúvida em 3 ou 2. Ele fala, essas escolas me atendem perfeitamente. Aí ele vai escolher aquela que tem um fator de conveniência melhor para eles, que é localização, preço e infraestrutura, né? Então, de um Aham. modo geral, até a gente, porque a gente tem muito pouco tempo aqui, o processo se dá mais ou menos nessa linha. E a questão que pesa muito é nesse ponto das referências, onde a indicação vai ter um peso muito grande, né? Célia, e você falando de tudo isso, veio, conforme você foi falando, foi montando assim na minha cabeça, porque quando a gente fala de captação de alunos, eu não posso pensar só em, por exemplo, Google, ou só em propaganda. Você está montando todo um contexto que vai se formar para que esse aluno ingresse na instituição. Na verdade, isso consolida, assim, de alguma forma, a estratégia que a instituição, que a escola, né, vai ter. Então, organiza, assim, ajuda a gente, pensando nisso, como que é como ocorre esse processo de definição da estratégia de marketing? O que que... Não, pode falar. Não, na verdade, é uma das coisas muito importantes para a escola, né, e a educação básica está percebendo isso agora, que, primeiro, o processo do marketing ele não é isolado da escola, ele não pode ser isolado da escola. Ele tem que fazer parte da escola, né? O departamento de marketing de uma escola, isso vale para o ensino superior também, ele está em todos os pontos de contato, né? Quando você tem que ter uma coerência no discurso daquela instituição. Todo Arrepiou mundo... você falando isso, viu, Célia? É Então, verdade. o marketing é a escola, ela tem que estar integrada. Não existe você fazer um marketing se você não tiver um ambiente muito próximo do acadêmico, por exemplo, do pedagógico, no caso da educação básica, né? Então, o que a gente fala é que o primeiro passo para fazer e para você chegar lá na frente para fazer uma conversão é você pensar estrategicamente. Uma escola tem que pensar estrategicamente, porque o planejamento estratégico para uma escola ele é como se fosse uma bússola que vai indicar os caminhos que a escola tem que percorrer, né? E para isso, ela vai ter que percorrer muitas coisas lá dentro, que não é só uma campanha de comunicação para atrair um aluno para uma visita. Então, ele tem que ter dados, a informação tem que ser muito clara dentro da escola. A informação tem que fluir, você tem que conhecer séries históricas, tem que acompanhar os seus números, você tem que saber se você está ganhando, perdendo aluno, se você está tendo evasão, porque as análises internas elas têm que ser detalhadas, tanto quantitativamente como qualitativamente, né? Então, você tem que entender o teu ambiente interno com muita profundidade. Às vezes, um aluno sai da escola porque um pedagógico não conseguiu resolver um problema comportamental entre 2 alunos, por exemplo. Nem sempre a evasão é só por questões financeiras ou por questões que está mudando de lugar. Você tem muita coisa envolvida nisso, né? Você tem que entender também, além do teu ambiente interno, você tem que conhecer profundamente sua concorrência. Como é que é o mercado que você atua, né? Quem que está do seu lado? O mercado educacional hoje é altamente competitivo. Altamente competitivo. A escola tem que criar indicadores. A escola tem que ir atrás de conhecer os seus pares, as escolas que estão concorrendo, porque senão ele não vai sair, né? Então, quando você tem uma análise do ambiente interno, do ambiente externo, você tem um foco no planejamento estratégico, que é a questão da gestão. Aí a gente começa a falar de gestão. Ah, mas gestão não tem nada a ver com pedagógico. Tem tudo a ver com pedagógico, né? Tem tudo a ver. Então, métricas, a gente vai ter que levar essa escola, esses gestores, a pensar estrategicamente. E aí, a própria direção da escola vai ter mais segurança no processo de tomada de decisão dos seus processos de marketing, né? Então, o mercado educacional, ele está muito competitivo, e a educação básica também, e uma das coisas que a gente pode deixar como dica é assim, tem que ter foco. Você tem que saber aonde você está pisando e saber os objetivos onde você quer chegar, né? Então, antes da elaboração de um plano de comunicação,
né? De fazer propaganda, escolher a mídia, realizar vendas, fazer funil de conversão, a gente tem que entender profundamente do negócio da instituição, né? Perfeito. Onde o mercado está, onde que a escola está inserida naquele mercado. Ô, Célia, você me lembrou, a gente trabalhou com um colégio de Aracaju, eu lembro que o mantenedor chegou para mim e falou assim, não, mas você me falando tudo isso, foi muito, assim, a gente tem um alinhamento muito grande de visão, porque ele virou para mim e falou assim, mas esse marketing é um deus. Eu falei assim, eu não sei se é um deus, mas eu acho que o marketing permeia, né? Não adianta a gente ter um professor em sala de aula ou uma forma, uma metodologia que não esteja condizente com tudo que a gente está oferecendo, né? É. Seja de infraestrutura, seja a parte acadêmica, né? O pedagógico, porque não é só um outdoor na rua, não é só um banner na internet, né? Exatamente. Tudo tem que ter consistência, né, Célia? E E na educação você me lembrou básica, muito ele falando isso. e na educação básica, Ellen, o que você mais vê é a cobrança dos pais para entender como é o dia a dia desses filhos, né? O que acontece? O que ele está aprendendo? Que conteúdos ele está desenvolvendo dentro da escola? Isso vai desde a educação infantil até o ensino médio, né? Então, hoje, tanto é que hoje não vai dar tempo da gente explorar todas as possibilidades, os caminhos estratégicos, a gente vai falar de um conjunto de estratégias que hoje eu considero, pessoalmente, a gente trabalha muito com isso, que é falar sobre o inbound marketing, né? Que, na verdade, Uhum. essa palavra, o que ela quer dizer? É você atrair o público pelo seu conteúdo, né? Você Entendo. entregar um marketing, mas junto com essa, entre aspas, propaganda, você entregar conteúdos consistentes. Você entregar Uhum. coisas relevantes para os pais. Então, você pode usar Sim. várias ferramentas de inbound para utilizar dentro desse contexto, mas o meio que você, ou a matéria-prima que você vai Ferramenta. usar é o Tá. conteúdo. Aí você pode usar meios digitais, porque ele tem se mostrado muito mais eficaz. Você tem a vantagem do controle do monitoramento, quando você faz mídias digitais. Você estabelecer um Uhum. relacionamento contínuo com essas famílias, você levando a eles o conhecimento. E aí eu te falo, como é que você não pode estar junto com o pedagógico? É impossível você fazer um projeto de marketing de conteúdo sem você trabalhar o conteúdo que o pedagógico está desenvolvendo. Então, são ações que atraem o público por um relacionamento constante, né? Célia, tira uma dúvida. Você falando, até me veio. Quando a gente. Você tem uma larga experiência em ensino superior também. Você acha que trabalhar o inbound, quando a gente fala de educação básica, é mais importante que a gente falar em propaganda, publicidade e propaganda para a educação básica? Porque na educação, o inbound ele permitiria que a gente contasse mais para os pais o que é que a escola tem em termos de conteúdo. Você tem essa visão assim ou não? Você acha que não Eu acho que são por caminhos. complementares? Eu vejo o seguinte, que por caminhos um pouco diferentes na sequência das ações, tanto o superior quanto o básico, eles devem cair na questão do conteúdo. Porque hoje o que mais Tá. interessa, por exemplo, você tem uma filha que foi para o ensino superior agora, né? Eu tenho Aham. certeza que na hora da avaliação da escola, você está vendo o que essa escola produz de conhecimento, o que ela pode oferecer Uhum. para sua filha enquanto construção do aprendizado dela, seja lá qual for a área. Então, de uma forma ou de outra, usar o inbound, eu acho que hoje é essencial para a educação. A educação básica é Tá. imprescindível, e eu vejo que esse caminho na educação superior também, né? Legal. Então, para que esse relacionamento com a escola seja frequente, né, a gente tem que buscar esses conteúdos. Esse conteúdo, ele está muito ligado à produção acadêmica do pedagógico. Pode pôr o slide para mim, Renato, por favor? Então, a estratégia de inbound, ele tem que atingir alguns alvos, né? Ele tem que marcar alguns gols. Então, em termos mercadológicos, eles têm que aumentar a visibilidade da instituição, de qualquer maneira. Porque você mostrando conteúdo, Aham. você atingindo lá o coração das famílias que você está indo,
você tem que entrar. Você tem que diminuir seu custo de captação, porque você, em vez de ficar fazendo um monte de propaganda, você trabalha com a estratégia do relacionamento. Você atrai perfil condizente com a sua escola, o que isso é super importante. Você adequar os perfis, né? Além de gerar conteúdo relevante, que tudo isso acaba otimizando o processo de conversão. Então, que benefícios que o inbound traz, né? Que a gente traz nesse esquema feito pela Rock Content, que é bem legal, né? Ele alcança o público-alvo, ele estabelece um relacionamento direto, ele aumenta o poder de persuasão, porque você está trabalhando conteúdo, você está mostrando o que acontece no chão de fábrica, né? Como eles dizem. Você encurta o período de vendas, né? Além de diminuir os custos, como eu falei, e você consegue mensurar os resultados, né? Então, essa é uma das estratégias. Mas, para chegar nisso, você tem que ter todo aquele trabalho que eu comentei anteriormente. Você tem que trabalhar um plano estratégico, você tem que ver onde você quer chegar, como é que você está no mercado e tal. Mais ou menos por aí. Legal. Muito bom. Uma aula, viu, Célia? Nossa, a gente está com o tempo super apertado aqui. Ô, Célia, mas eu tenho aí a gente vê o segmento de educação básica bastante pulverizado ainda, né? Com escolas, que eu quero dizer assim, a gente tem escolas, quando a gente vai, inclusive para educação infantil, escolas de pequeno porte. E muitas vezes a visão que a gente tem, né, o que as escolas têm é que assim, investir em marketing é caro. Mas, olhando assim, até né, te ouvindo falar, na verdade, eles já têm tanto conteúdo que, na verdade, a preocupação deve ser divulgar esse conteúdo, né, trazer à tona, né, comunicar. E isso eu acho que faz total sentido para uma escola pequena. Eu não preciso estar investindo em outdoor, TV, rádio, fazer campanhas de performance megalomaníacas, assim, não é? Eu acho que essa questão de onde colocar, a gente vai entrar na questão do plano de comunicação, né? Mas como que a gente pode pegar todo esse conteúdo e levar para uma comunicação? Então, com o plano estratégico realizado, você já tem. Você já tem onde você quer chegar, você já sabe que você vai trabalhar com conteúdo, com alguma outra coisa, aí você parte para desenvolver um plano de comunicação. Porque aí você vai gerar lead e, consequentemente, você vai alavancar o seu negócio. Isso é o que se espera. Perfeito. Perfeito. Agora, para você desenvolver um plano de comunicação que seja mais assertivo, né, você tem que ter algumas premissas para fazer isso, né? Em primeiro lugar, você tem que saber exatamente quem é o seu público. Porque não adianta fazer o que a gente falava às vezes lá atrás, você dá um tiro numa propaganda, atinge quem atingir, está tudo certo. Hoje, felizmente, não é mais assim. O marketing digital traz para a gente a grande possibilidade de segmentação, de atingir o público mais corretamente, né? Então, a primeira premissa para você montar um plano de comunicação é você conhecer profundamente o seu público, né? Conhecendo o seu público, você vai ter que saber que serviços você vai mostrar para esse público. Dentre todo aquele conteúdo, como é que você vai pensar e selecionar o que é relevante para aquele público, né? Por trás de tudo isso, você tem que trabalhar com uma projeção da marca institucional. A marca, ela tem que trazer uma força para que você garanta a credibilidade, a confiança desses prospects, né? E uma outra coisa super importante na hora de você traçar o plano de comunicação, que isso é uma preocupação que eu acho que deveria ser maior nas campanhas, é uma adequação da linguagem, né? Hoje você vê, às vezes, uma linguagem de comunicação para a captação de alunos, tanto no superior quanto no básico, ela está desconectada desse público que você identificou. Então, essa adequação de linguagem, você falar com a pessoa certa, do jeito que ela quer ouvir, também é super importante, né? E quando você tem tudo isso, você pode estabelecer, vou pedir para o Renato por outro slide, e a gente já está acabando. Se quiser, a gente fica, mas cumprindo o prazo da EF, né?
A gente pode, um plano de comunicação, ele pode ser muito abrangente, como ele pode ser pontual. Depende muito de quanto a empresa quer investir, de quanto ela quer aplicar em cada um dos canais. Então, você pode trabalhar com marketing digital, você pode trabalhar com inbound marketing, como a gente falou, você pode trabalhar isso dentro das redes sociais, você pode fazer mídia offline, você pode fazer um monte de coisa. Pode trabalhar com evento, agora evento à distância, né? Você tem materiais, você tem todo um processo de atendimento, de relacionamento, você pode, às vezes, ter uma assessoria de comunicação. Então, tudo isso vai permear o teu plano de comunicação. Mas ele tem que estar muito pautado, ele tem que estar pautado na estratégia que você adotou lá atrás. Então, o plano de comunicação, ele é uma consequência da tua estratégia. E a gente vê que, infelizmente, muitas instituições de ensino querem começar pelo plano de comunicação. E falar, meu plano não deu certo, eu gastei um monte de dinheiro fazendo marketing e tal e não deu resultado. Mas você tem que vir lá de cima, né? E você tem vários canais, você pode utilizar site, landing page, blog, fazer link patrocinado. Pode tirar o slide, Renato, por favor. Você pode ir para todas Célia, as mas redes sociais. Mas eu acho que quando você falou da eficiência, assim, né, o processo da tomada de decisão, você já montou, você já, só ali nesse levantamento, você já coletou todas as informações, parou para refletir, coletar todas as informações que você precisa para isso, né? Essa análise é fundamental. Eu acho que, se a gente pode deixar aqui, pode tirar o slide, Rê, por favor. Se a gente for pensar numa síntese, né, para discutir com o pessoal de educação que estiver nos assistindo aqui, é o seguinte, como eu chego no plano de comunicação adequado? Eu preciso ter uma estratégia competitiva, né? E ser competitivo não quer dizer um pecado, eu vou transformar minha escola num comércio, não é por aí, muito pelo contrário. Você vai adequar a sua estratégia, valorizar, você tem que saber conhecer profundamente seus diferenciais, você tem que saber onde você está situado, você tem que saber quais são os seus pontos-chave de sucesso, tudo isso vai interferir no sucesso lá na frente da sua geração de leads. Né? Olha, eu passei 10 minutos do seu prato. Não, mas estava ótimo o papo. Antes até da gente encerrar, eu acho que assim, a consistência do que você trouxe para a gente é muito grande, e assim, quando a gente tem questionamentos até, mas como que a Persone trabalha nesse processo de captação, a gente está no finalzinho né, do funil, vamos dizer assim. Por quê? Porque todo esse desenho ele tem que acontecer antes, porque como o nosso trabalho a partir do lead, fazer um agendamento para o pai ir na escola, visitar, conhecer, né? Lá na escola, essa recepção do pai, desde pensar essa jornada, essa experiência do pai dentro da escola, como que, né? O que é que eu vou falar, onde que eu vou levar, o que eu vou apresentar, como levar essa experiência, para depois a gente voltar e falar assim, não, pai, visitou a nossa escola, vamos fechar, vamos fazer a matrícula, né? Não adianta, o nosso trabalho ele se torna muito vazio se a gente não tem essa etapa anterior, que eu acho que toda a jornada mesmo, e a experiência que ele tem que ter durante essa jornada é fundamental. Célia, super obrigada, desculpa. E só para fechar e concluir isso que você falou, eu acho que esse processo todo, né, e nesse processo anterior ao seu é o que a Humus acaba se enquadrando, né? Nós da Humus temos toda uma experiência até chegar nesse ponto, por isso que somos parceiras, né? Então, acho que tem toda essa contextualização. E essa parte que você falou, Purucho, da visita do pai na escola, ele é a hora da verdade, né? E não prepare, a última dica, não prepare a sua escola para receber os pais. Deixe a sua escola pronta para os seus alunos, sempre, né? Eu quero agradecer aqui a oportunidade, viu, Ellen? Obrigada. E vamos bater outros papos logo, logo. Com certeza.
com certeza. Super obrigada, agradeço a você, agradeço ao Humus. Espero sim, eu acho que em breve a gente volta a falar e aprofundar outros temas aí na educação básica. Célia, super obrigada. Um beijo. Eu não consegui ver aqui para a galera, né? Eu não consegui acompanhar se a gente teve dúvidas no chat, mas eu vou dar uma olhadinha depois com a equipe e a gente tenta ver uma forma de retornar a dúvidas que a Eu me gente coloco à tenha disposição recebido e tal. também, viu? Estou à disposição também, se alguém quiser falar diretamente depois, estou às ordens, tá bom? Combinado, Célia. Gente, super Obrigada, obrigada. Ellen. Um super beijo. Super beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.